na palma da mão, não preciso ofertar o amor mais sincero, um sorriso mais gente, boa noite e o olhar mais fraterno. Sejam bem-vindos. Quando precisa saber a verdade, Já vamos começar. Conhecem essa música, gente? Verdades do Tempo, ela se chama. Quanto tempo temos pra respirar? Fale mais, ouça mais. É curta demais. A vida é curta demais, não é, minha gente? É curta demais para quem gosta de viver, não é? É curta demais. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu lá. Boa noite para todo mundo que tá aqui no Facebook e aqui no Instagram. Sejam todos bem-vindos pra gente falar de vida, né? Como assim falar de vida? Essa louca faz uma live que se chama Minha Vida Sem Mim, ela quer falar de vida? Como assim, né? Oi, gente, esqueci de colocar o filtro, tá? Vai assim mesmo, ao natural, com cara de domingo à tarde, à noite já, né? Pronta para uma segundona, todo mundo. Muito bem, essa live de hoje eu quero estar falando um pouquinho para vocês sobre as questões da finitude. Quero apresentar também um material que quem quiser depois eu posso estar passando para vocês, tá? É um material que eu elaborei baseado em alguns materiais que eu vou estar falando aqui para vocês, que é um material aqui com algumas questões, alguns processos de reflexão e o quanto é importante a gente estar refletindo um pouco sobre a nossa existência. Falar da nossa finitude não é algo muito fácil, né? A morte, ela não é o oposto da vida, ela é parte da vida, mas ela é algo que a gente não gosta, ela é algo que a gente não quer pensar, é algo que a gente quer lá, né? A gente foi educado na nossa história inteira para viver, tipo, uns 130 anos, mais ou menos, não é, gente? Assim, tipo, né? Vamos ficar bem velhinho, aí depois que já estivermos bem cansados, aí a gente já para pronto para morrer, né? Mas o duro é que a gente quer ficar bem velhinho, bem velhinho, mas com saúde, bem velhinho super disposto, bem velhinho tipo com energia de 18 anos, bem velhinho com um monte de disposição. E não dá, né, gente? O nosso corpo, ele vai adoecendo, a gente vai percebendo as consequências da idade, né? E aí a gente vai adoecendo. E uma vez uma pessoa falou assim: eu não quero ficar velho, nossa, eu quero fazer todos os procedimentos possíveis, porque eu não quero nunca parecer que fica velho, enfim. E eu sempre falo o contrário, eu quero ficar bem velha. Porque quanto mais velho eu fico, mais eu pude estar em vida, né? Então é uma oportunidade mesmo para algumas pessoas a velhice, né? A terceira idade, como dizem, mas não é enfim, uma oportunidade de todos nós, né? E aí, a nossa vida, de um modo geral, ela é o que nós deixamos dela, né? Ficar velho é uma bênção, é bem isso, né, Rudinei? É bem isso, ficar velho é uma bênção mesmo, né? E aí eu já quero de cara perguntar uma coisa pra vocês. Temos uma semana começando aqui, né? Manhã, segundona, começando, bem linda e formosa, enfim. E aí eu pergunto pra você, se você soubesse que esta sua semana será a sua última semana de vida, olha, você tem uma semana de vida até o próximo domingo. O que é que você faria talvez diferente? Ou o que você faria? Ou como você organizaria a sua semana? Diferente do que talvez você tá aí repensando
ela nesse momento? Como você faria esse processo? Que movimentos você teria de diferente ou igual? Não, eu acho que minha vida tá boa assim, é assim que ela vai continuar e tá tudo certo. Como será que seria se eu soubesse que esta é a minha última semana? A minha ideia desta live de hoje com vocês é fazer algumas pessoas repensarem, e aí eu já sei que muitos de vocês vão fugir daquilo que eu vou falar, tá? Porque realmente não é muito fácil falar sobre isso, não é nem falar, gente, é pensar sobre isso, tá? E eu quero fazer esse convite para vocês pensarem sobre isso. E eu sei que dentro de você vai ter um negócio pra fugir, essa louca falando essas coisas, deixa eu sair daqui, né? Em pleno domingão à tarde, final de noite, todo mundo meio já entra num processo meio deprê do próprio domingo, que a segundona vai começar, e aí eu venho falar de finitude, como assim? Mas o meu convite pra você é justamente porque quem aqui já me acompanha sabe que eu trabalho com pessoas num processo de luto, né? Ou muitas vezes que estão próximos ao processo de luto, que convivem com pessoas que estão doentes, uma doença bem grave, que estão num processo de despedida ou que já estiveram a despedida, né, da pessoa em vida. E aí, gente, uma das coisas que mais aparece no consultório, né, mais não, mas enfim, aparece bastante, é as dificuldades que as pessoas têm com algumas questões pessoais daquele que não está mais. O que será que ele queria que fizesse com isso? O que será que eu faço com tal situação? Como que eu gostaria que fizessem tal coisa? Como será que ele gostaria que fizesse desse jeito? E agora? Eu jogo isso aqui fora ou eu guardo isso aqui porque isso aqui era importante para aquela pessoa e para mim não significa nada? E aí, se eu jogo fora, eu me sinto completamente culpado. Se eu não jogo, eu me incomodo com aquilo que não faz parte da minha vida, porque não faz sentido pra mim. E aqui eu tô falando, gente, às vezes de objetos simples. Simples, tipo muito simples, tá? Coisas do tipo assim, nossa, eu estou em sofrimento porque eu preciso jogar fora um ralador da minha mãe, que já tava todo sujo de plástico, todo já com partes assim, com fungos que não consegue limpar, mas eu não consigo me desfazer daquilo. Porque parece que eu tô fazendo coisa errada. Parece que onde ela está me vendo. Eu não sei se algum de vocês que está aqui me acompanhando já teve uma sensação parecida com isto, tá? Mas são pequenas coisinhas que às vezes a gente pode facilitar a vida de quem fica. Aí algumas pessoas vão falar assim, depois que eu morrer, não quero nem saber, problema de quem ficou. Eles que se viram, eles que vão atrás, que resolvam o problema. Mas aí eu digo a você, as pessoas que nós convivemos, né? Exatamente, né, Paulinho? Olha, eu tive que desocupar a casa dos meus pais e passei por isso. É isso, eu tenho que me desfazer de coisas que você fala assim, nossa, gente, o que eu faço com essas coisas? E às vezes, quem detesta pensar nessas coisas antes, né? Geralmente pessoas mais racionais, práticas, que gostam mais de cálculos, que são mais que não gostam de entrar muito em contato com as emoções, são pessoas, bom, que nem estão aqui me seguindo, pra falar bem a verdade, né? Porque detestam falar dessas coisas, porque, que bobeira falar disso, cada dia uma coisa e assim vai, tá? Pessoas que são mais racionais, fogem disto, e pessoas que tem um medo enorme, que é um medo que todo mundo tem, né? A gente tem o medo da finitude. Algumas pessoas têm mais medo, outras pessoas têm menos, enfim, mas a gente tem o medo da finitude. Medo de sentir dor, algumas pessoas têm medo de ficar agonizando, algumas pessoas têm medo de ficar doente um tempão, outras têm medo de morrer de uma hora para outra sem se despedir. Nós carregamos medos internos, né? Justamente porque quando a gente fala da finitude é algo que está relacionado a alguma coisa que eu não tenho controle. E a gente adora ter controle das coisas, né, gente? Quem aí já tá com a semana toda programadinha? Segunda eu vou fazer isso, terça isso, quarta isso. Isso é a programação da nossa vida. E aí por isso que eu perguntei a vocês, né, quem tá chegando agora, se você soubesse que a sua semana agora, que vai começar amanhã, fosse a última semana da sua vida, você mudaria alguma coisa na sua programação? Continuaria tudo igual? Como que seria essa relação aí, tá? Quando a gente fala dessas relações de olhar para a finitude, as pessoas que nós mais amamos vão sofrer
muito com a nossa ausência, né? É o que a gente espera, né, gente? Geralmente a gente sabe que sim. Por quê? Porque a ausência faz as pessoas ficarem ruins. Nós queremos que as pessoas que nós amamos fiquem para sempre. E aí, além do sofrimento da nossa ausência, a gente vai trazer para elas mais um sofrimento, que é decidir o que vão fazer com as nossas coisas. Por que eu não posso facilitar a vida dessas pessoas que eu amo tanto e que eu não quero que sofra? Ai, Deise, mas eu nem quero pensar nisso, eu vou morrer daqui X tempo. Não sei, gente, a gente não sabe. Não é tanto a gente não sabe que o Covid veio justamente para mostrar isso. Olha, você pode estar super bem num momento e, sei lá, em poucos dias você pode não estar mais aqui, né, gente? A gente pode sair de casa e não estar mais aqui. Então, mesmo a gente sendo criado para morrer bem velhinho, quando estiver bem doente, e é muito comum as pessoas mais velhas, eu não sei se vocês já viram, pessoas mais velhas que têm tudo arrumadinho para morrer. Conhecem, gente? Quem aqui conhece? Levanta a mão para eu saber. Quem conhece, que conhece pessoas mais velhas, que já tem tudo meio pronto para morrer? Sabe, a roupa do... essa roupa é do meu enterro. Eu quero que... Já tem tudo escrito que quer dos bens, já tem a roupinha lá, já foi até lá pagar o caixão lá na capela mortuária, tem lá o seguro... Não é seguro, tem um plano funerário, não sei se vocês sabem, mas existe plano funerário, já tá com o plano funerário tudo pago, pra não deixar despesa pra ninguém da família, já tá tudo certo, não tem, gente? Um monte de senhorzinho e senhorinha que tem tudo meio pronto, né? Olha só, o Rudy falando, esses dias fiquei pensando que um dos privilégios do envelhecimento é prevalecer a tantas outras pessoas que partem antes de nós, com certeza, né? Olha aí as mãozinhas levantando pra quem conhece pessoas que já tem tudo preparado. Mas, gente, a gente faz isso, geralmente, que idade do desenvolvimento humano? Não é na adolescência, não é na juventude, não é na infância, muito menos, até não tenho entendimento disso, e não é numa fase meio adulta, né, daí dos seus 30, 40 anos, que é uma fase que a gente está produtivo. A gente geralmente começa a fazer isso quando ocorre isso que o Rudy falou, começa a ter perdas aqui, perdas ali, perdas aqui, nossa, olha só, a fulana sofreu de fazer isso, a outra fulana sofreu aquilo, né, olha aqui, na época ela bordava a roupa que queria usar no velório. Olha só, porque ela, gente, ela tá certíssima. Por quê? Porque o dia da nossa morte é um dia especial. Então, que me enterrem bonita, não é mesmo? É isso que essa Bisa queria fazer. E que seja bem caprichadinha, com certeza. Então, se a gente começa a pensar nesse processo, exatamente quando você já está ou em contato com essa morte por conta de uma doença, ou quando você está numa idade muito avançada. Mas a gente precisa pensar nisso todos os dias, em todas as idades, né? Olha, fez uma lista e tirou fotos de muitas coisas que queria que eu fizesse se ele morresse, né? Que é isso, ele já foi pensando em toda essa finitude. E às vezes a gente acha isso um absurdo, tá, gente? Como eu falei, muitas pessoas que estão aqui me ouvindo agora, ou que vão me ouvir depois, que assistirem depois, vão achar um absurdo o que eu estou falando. E tá tudo bem. Tá? Mas mesmo que você ache um absurdo, repense nas suas negatividades do processo, que é óbvio. É óbvio que um dia não estaremos mais aqui. E se eu não estiver mais aqui essa semana ou semana que vem, eu preciso ter muito claro comigo, valeu tudo que aconteceu até agora? Né? Valeu a minha existência? Valeu tudo que eu fiz? Valeu os meus dias? Valeu tudo isso? Se valeu, ok, é claro, ter valido a pena tudo que você viu até agora não significa que você não quer viver mais, não é isto. Mas viver cada dia bem é isso, é quando eu não estiver mais aqui, saber que fiz tudo o que podia ser feito e assim por diante. Pensando nesse processo da nossa finitude e realmente de ajudar isso, como eu poderia, talvez, como o pai da Paulinha ali, ajudar os que ficam nesse processo? E aí pensar nisso, gente, existe o que a gente chama de tríade do legado. O que é a tríade do legado? Qual é o legado? O que eu quero deixar aqui na minha existência? Como que eu estou organizando esse processo da minha vida, no meu hoje para o sempre? Quem também já me acompanha sabe que eu sempre falo que a gente tem 3 tipos de morte. Quando a nossa cabeça, o nosso coração para de funcionar, é a nossa primeira morte. Quando nós somos enterrados ou cremados, é a nossa segunda morte. E a morte real mesmo é quando eu deixo de estar aqui, no coração das pessoas.
quando as pessoas não lembram mais de mim, quando as pessoas não vão mais falar meu nome, quando eu não serei mais lembrado na vida dos outros. Então, quando a gente fala de legado, é por quanto tempo eu estarei vivo, além da minha vida? Como será a minha vida sem mim, mesmo que eu esteja vivo nas pessoas? O quanto esse legado permanecerá? E aí a gente vem falar desse legado enquanto a tríade do legado, que existe o organizar, o registrar e o compartilhar. Então, preste atenção nesses 3 termos que a gente chama, né? Qual é o meu legado? O que eu preciso? Organizar, registrar e compartilhar. Se eu quero ficar vivo por mais tempo na vida das pessoas, talvez eu precise me organizar de alguma forma, registrando isso, porque as pessoas... Eu posso me organizar aqui dentro da minha cabeça, gente, mas as pessoas não estão dentro da minha cabeça, elas não conseguem saber. E se eu não estiver mais aqui, ninguém vai poder contar para elas. Ao mesmo tempo que eu preciso registrar, contar e compartilhar, eu preciso que as pessoas saibam disso. Esse material que eu fiz, que se alguém quiser depois eu posso encaminhar para vocês, ele é baseado num site, num material, numa plataforma muito legal, que eu gostaria muito que vocês depois, fiquem aqui comigo, depois vocês entrem lá, entrassem e conhecessem um pouco esse trabalho. Existe uma página na internet, aqui no Instagram mesmo, que se chama Guardadoria. Eu vou anotar aqui pra vocês aqui do Instagram, eu não sei no Facebook se eu consigo escrever. Mas enfim, é de guardar é uma guarda, né? É um espaço para guardar aquilo que você deseja para sua finitude. A minha vida sem mim está aqui, os que eu gostaria, quais são os meus planos e assim por diante, tá? Então, existe ali, são 2 meninos, uma graça os meninos, Guardadoria. Depois vocês entrem lá para ver, tá? Um deles é administrador e o outro é advogado, e passaram por algumas situações exatamente disso, não saber o que faz com isso, com aquilo, enfim, e criaram uma plataforma gratuita, tá? E essa plataforma, você pode entrar lá, se registrar, tudo bonitinho, e você vai colocar o nome dos seus guardiões. Então, por exemplo, eu, Deise, vou lá, registro meu nome, registro as coisas que eu gostaria, e lá tem várias perguntas que você pode ir respondendo, e eu coloco o nome das pessoas que eu gostaria que soubessem, quando eu não estiver mais aqui. Então, eu coloco lá meu marido, mãe, irmão, enfim, eu coloco os meus guardiões. E aí eu coloco o endereço desses guardiões, tudo. E eu preciso avisar esses guardiões. Então, olha, existe coisas minhas escritas lá nesta plataforma. Você vai ter acesso de tudo isso quando eu não estiver mais aqui. E aí você pode, né, você entra em contato com o pessoal da plataforma, ou baixa a plataforma certinho e você entra. Ela tem explicando bem legal. E é mais ou menos isso. Então, assim, é como se fosse, sabe, gente, um testamento? Mais ou menos isso, sem precisar ir pro cartório, né? Então é bem interessante, tá? E esse material que eu fiz, junto com esse material do Guardadoria e outras coisas, não é a plataforma, são só alguns questionamentos, faz a gente repensar algumas coisas mesmo. E esse repensar o que é? Como eu tenho organizado na minha mente, o que eu gostaria? Como que eu vou registrar? Gente, exemplo. Tá? Vou dar exemplos práticos aqui de coisas que eu vejo todos os dias no meu consultório. Conta de banco bloqueada. Por quê? Porque eu não sabia a senha. Porque eu não tinha conta conjunta. E aqui, gente, vamos lá. Ai, Deise, Deus me livre de ter conta conjunta com meu marido. Ele vai ficar controlando minha conta. Ele vai, enfim. Vamos lá. Amanhã, inclusive, falando em dinheiro, amanhã, 21 e 21, gente, estarei fazendo uma live sobre dinheiro. Sobre as crenças que a gente tem sobre dinheiro, sobre as dificuldades que a gente tem de algumas coisas voltadas com dinheiro. Vou estar junto com a Nath, lá do Kids Cascavel, e a gente vai estar fazendo uma live amanhã sobre dinheiro, tá, gente? As nossas crenças, enfim. E essa é uma delas. Meu Deus, não quero que meu marido me controle, etc, etc. Porque às vezes eu me sinto controlada, às vezes tem marido que controla mesmo e às vezes não, tá? Enfim. A questão mesmo da conta, você pode entrar em contato com a sua gerência, com o gerente do seu banco, coisa parecida, é possível você fazer conta conjunta com o seu parceiro, mesmo que este parceiro não tenha acesso
enquanto vida, assim, do cartão, coisa parecida. Gente, é claro que é casos e casos, né? Eu não sei qual é a sua relação com o seu parceiro, então tem tudo isso. Mas o que isso facilita? Se um dia você não estiver aqui, o seu parceiro consegue movimentar a sua conta sem precisar fazer toda a parte da documentação. Por quê, gente? Porque já aconteceu, não é uma nem duas vezes. Das vezes a pessoa tem dinheiro no banco e ela não consegue pegar 10 reais para comprar qualquer coisa. Por quê? Porque o dinheiro está bloqueado. Entende? Então, assim, são coisas que... é simples, mas se eu morrer amanhã, isso vai dificultar a vida de quem tá. Se eu tenho ainda filho para criar, gente, então às vezes acontece, né? Tô lá com filho para criar, com conta para pagar, vou ter que pagar juros dessas contas, eu tenho dinheiro e não posso pegar o dinheiro porque a conta ficou bloqueada. Né? Olha aí a Lu falando, é muito importante esse processo, porque aí facilita depois em tudo isso. É muito difícil essas questões, muitas questões burocráticas. Quando a gente morre, gente, eu brinco, né, que não é qualquer um que pode morrer, gente. Primeiro que morrer custa caro, toda essa parte de caixão, de local no cemitério, ou de cremação, tudo isso é super burocrático. E nem sempre a gente tem suporte emocional para ir atrás dessas coisas. Né? Então, que bom que às vezes tem uns anjos iluminados que vêm nos ajudar, mas nem sempre, nem todo mundo tem esses anjos aí que nos ajudam. Então, às vezes entrar em contato com esse banco, né? Mudar lá a conta bancária, fazer todos os trâmites para isso, para não dificultar depois. Às vezes você falar para as pessoas, gente, senha. Tenham aí, se você não quer entrar lá no guardadoria, não quer fazer, não tem problema. Pega um caderno seu, ou faça um bilhete, ou onde você guarda os seus documentos, escreva todas as senhas. Mas senhas de coisas até idiota. Sabe coisas idiota? Por exemplo, vou dar um exemplo, tô lembrando os exemplos, vou falando aqui. Revista de assinatura. E aí a pessoa faleceu e a pessoa queria bloquear aquela assinatura porque não queria mais pagar a assinatura daquela revista que ela não interessava para a família ler e estava precisando cortar gastos. Mas tinha uma senha que tinha que colocar. Cadê essa senha? Né? Tipo, uma coisa boba, uma senha ridícula, mas, gente, que pode sentir falta. Então, senha das redes sociais. Ai, Deise, mas eu não quero que a pessoa, que enquanto eu tô viva, que a pessoa tenha acesso às minhas redes sociais, né? Porque tem gente que não gosta. Tudo bem. Então, você deixa num lugar que as pessoas podem ter acesso, para que o dia que você não estiver mais aqui, né, enfim, faça alguma coisa, ó, lá em tal lugar, em cima daquele balcão, escondido, tem as minhas senhas, sei lá, gente, mas escreva, né, olha aí, né, a gente às vezes tem esses trâmites, então, escreva todas as senhas, redes sociais, de banco, sei lá, de cartão sei lá o quê, de entrar no, senha de Netflix, a gente tem senha para quase tudo. E aí, as pessoas têm acesso à sua senha, né? Você tem acesso à senha dos seus parceiros, dos filhos e coisa parecida? Então, sente na sua casa, se possível, e converse sobre isso. Não é uma conversa fácil, as pessoas não gostam de falar sobre isso. Já começa automaticamente, imagina, vamos madeira, Deus me livre, blá, blá, blá. Falar dessas coisas aproxima a morte. Gente, essa é uma crença louca, tá? Que falar de morte aproxima a morte. De novo. Falar de morte é olhar para a vida, tá? Falar de morte é o entender que ela é real, que ela faz parte da vida, que vai acontecer com todos nós, está presente. Infelizmente, a gente não consegue, enfim, eu posso nunca mais falar disso, gente, ela vai acontecer comigo, com você, com todo mundo. Como eu posso falar disso todos os dias, falo disso, na verdade, quase sempre, há 18 anos, eu ainda estou aqui. E como eu brinco, né, o dia que eu morrer ainda vão falar assim, tá vendo? Ela falava daquelas coisas lá, por isso que morreu. Se eu não falar, eu vou morrer também. Então, a gente pode bater na madeira, a gente pode bater onde a gente quiser, né? Ninguém escapa do que é da nossa hora, que vai chegar, enfim, né? Qual é essa hora, a gente não tem esse controle. Ou quem não quer acreditar nessa questão de, eu tenho a minha hora, não tenho a minha hora, tá tudo certo também, mas vai morrer igual. Tá? Enfim, então, a gente pensar nessas questõezinhas, sabe? Questões mesmo do dia a dia, de conta, de coisas, coisas que são importantes, gente. Às vezes, sei lá, essa garrafa pra mim é só uma garrafa, pro outro ele é a garrafa importante que ganhou, sei lá do que, né? Aí a gente
observar algumas coisas. Existe um filme, eu não sei se vocês já viram, que se chama Minha Vida Sem Mim. Tem um, esse é antigo, é uma mulher que ela descobre um câncer bem grave e tem filhos pequenos, e ela, é um filme antigo, então ela grava fitas para cada aniversário desses filhos, enfim, né, e o que ela acharia, né, olha, hoje você tá adolescente, escolha uma namorada assim, assim, assado, faça tal coisa, enfim. Tem um outro filme bem semelhante a esse processo de falar da vida quando eu não estou aqui, que é os 18 Presentes. Eu não sei se vocês já viram esse filme também, nossa senhora, tipo top das galáxias, assim, tem que parar e assistir. Né, com lencinho do lado, tá, gente? Mas ele é lindo também. Essa é uma mãe, não vou contar tudo, tá? Mas ela deixa, ela também sabe que vai morrer, e ela deixa um presente para cada ano desta filha. E aí passa todos uns trâmites, todos uns questionamentos sobre essa coisa do que eu espero do outro, o que eu falo pro outro, enfim, tem várias discussões sobre esse processo. Mas, quando a gente pensa na nossa finitude, o que eu gostaria de continuar? Como eu gostaria de permanecer vivo na vida das pessoas, né? O que eu gostaria que estivesse vivo? Como que seria esse processo? Eu não sei se o que você gostaria é possível deixar escrito, não é possível. Como você gostaria de ser lembrado, né? De que forma serão esses legados? Como você quer compartilhar isso com as pessoas? E é muito isso, como eu compartilho, né? Como que eu falo? Quando a gente fala sobre os nossos desejos, quando nós não estivermos mais aqui, mãe não pode assistir esses filmes. Não, só chora, imagina, né? Os 12 presentes, não, é os 18, não é? Ai, gente, será que eu falei errado? Se eu não me engano, é os 18 presentes, ele é lindo. Enfim, então, quando eu falo dos meus desejos, a gente evita até algumas brigas, tá? Brigas do tipo, vamos separar as joias da família. Ah, porque essa joia é pra mim, essa é pra fulana de tal, essa é pra não sei quem, nananã. Às vezes, a própria pessoa já gostaria, assim, eu gostaria que a minha filha X usasse isso, isso parece com a fulana de tal, eu quero que dê coisa pra fulana, eu não quero que dê coisa pra ciclana, né? Então, o que eu gostaria? E aí, gente, até fazer um olhar pra todos nós. O que é que você tem hoje dos seus objetos e das suas coisas, que com a pandemia você já viu que são só coisas? Exemplo, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu amo sapato. Eu sou a louca do sapato, sempre comprei trocentos mil sapatos. Uma vez meu marido queria ir pra Brasília, né? Ele trabalhava lá e a gente tinha que ir embora pra lá. Eu falei assim, ai meu Deus, lá vai caber meus sapatos. Então eu sou a louca dos sapatos. Enfim, claro, eu sempre gostei, gosto e tal. E aí, nessa pandemia, a gente cai algumas fichas, tipo, pera, né? Onde eu gastei meu dinheiro? Só em sapato? Né? Não foi só em sapato, tá, gente? Eu tô dando o exemplo do sapato. E aí, o que acontece com os nossos sapatos quando a gente fica um tempo sem usar? Meninas que estão aqui, alguém já chegou a pegar, depois da pandemia, desse tempão que a gente ficou, foi usar um sapato, o sapato estava craquelando por dentro, ou até alguns por fora. Alguém aí chegou a ter essa questão de pegar o sapato e falar, nossa, mas esse sapato é de uma marca super boa, esse sapato é super bom, esse sapato é isso, e o sapato tava meio esfarelando, enfim. E aí a gente percebe o quanto tempo o sapato vence. Não é? As coisas muitas vezes são feitas para vencer também. E no home office é bem isso, né, gente? Gente, quem é aqui que trabalha em home office? Acha que trabalha de salto alto? Nunca na vida. Claro que não. A gente trabalha do jeito que dá, né? De chinelo, no máximo uma sapatilha, numa rasteirinha, alguma coisa assim. Por quê? Porque a gente busca o que é confortável. E aí faz a gente repensar. Hoje eu escutei ainda uma mensagem falando exatamente dos sapatos, que algumas vezes a gente merece o salto alto, mas que também é tão prazeroso eu estar no confortável. E que a vida, quando a gente entende que a gente pode oscilar do tênis pro salto alto, pro bico fino ou pro bico quadrado, ou de rasteirinha, né, ou com um sapato super de brilho, a gente entende que a nossa vida é exatamente essa diversidade
E que mais? Nem sempre aquele sapato mais caro é o melhor sapato que a gente tem. Nem sempre aquele sapato que é o mais chiquetoso é o que a gente vai mais usar. Porque às vezes não é. E aqui vale a pena a gente pensar nas nossas coisas. Coisas, às vezes não. Coisas, muitas vezes, na maioria das vezes, são só coisas. E que valor eu dou pra ela? Quantos de nós, gente, às vezes esquece de usar, por exemplo, copos bons e fica usando copo de requeijão, porque, esse aqui é só pra visita, né? Então, assim, pera, por que a gente não pode usar os copos bons? Teve um colega uma vez que o irmão faleceu, um casal jovem, morreu os dois, e aí tiveram que desfazer todas as coisas da casa. E aí o irmão desse casal falou assim, olha, depois da morte deles, eu comecei a usar todas as taças na minha casa. Porque ficou lá, aquela cristaleira maravilhosa, empoeirada, porque a gente quase não usa, porque se a gente só usa com visita, a gente não recebe visita todo dia. E ficou lá, esperando um momento especial. Que momento especial? Que momento especial é esse? Hoje é um momento especial, né? E às vezes a gente pode fazer coisas tão simples. Ontem foi sábado, ontem a gente ficou em casa à noite, eu e as crianças, meu marido. E aí, assim, gente, né, a gente tava com super preguiça de sair, enfim, fui fazer um macarrão super simples, eles adoram macarrão de atum, assim, com molho branco. Eu cozinho, tá, gente? Não parece, eu não gosto, mas isso eles gostam de comer. E eles estavam tomando banho aqui em cima, enfim, e eu arrumei a bancada, coloquei um guardanapinho, coloquei um porta-guardanapo, simples, nada demais, né, nada com cara de visita, mas simples. Foi tão bonitinha, minha filha, depois que ela tava comendo, ela falou assim, nossa, que jantar mais chique, foi o melhor jantar da minha vida. Eu olhei meu marido e falei assim, meu Deus do céu, melhor jantar da vida comendo um macarrão mais simples aqui. Mas pelo simples cuidado de arrumar a mesa, de colocar o porta-guardanapo, de arrumar o negocinho, porque por que a gente só precisa esperar as visitas chegarem? Não é, gente? Isso é viver. Tem dias que dá preguiça, tem dias que você não tem preguiça, então deixa eu olhar, deixa eu cuidar disso aqui, né? Então, assim, que coisas aí que eu tenho que eu não uso porque eu só tô esperando um momento especial? Como assim, Dorvalina? Desde se não tiver possibilidade de fazer os desejos da pessoa. Ah, tá, beleza, eu deixei lá algumas coisas de desejo e não dá pra fazer. Aqui, vamos lá, gente. Nem tudo a gente consegue fazer. E aqui, quando eu falo o que eu gostaria que fizessem, eu preciso também deixar a pessoa livre para ela fazer o que ela quer, porque senão é um peso muito grande, tá? Então, por exemplo, eu gostaria que dessem as minhas coisas lá para as primas fulano de tal, mas as primas fulano de tal não querem. Então, você vai pegar e você mesmo vai fazer um ritual, de alguma maneira, que você se sente em conexão. E quando eu digo de manual que a gente se sente em conexão, você precisa acreditar nisso, precisa fazer sentido, tá? Para algumas pessoas fazem sentido, para algumas pessoas não. Então, você precisa escutar você mesmo. Que tipo de ritual? Às vezes você vai lá, sei lá, você tem um canto na sua casa, tem a foto da pessoa, bate um papo com essa pessoa, olha, tentei aqui, viu? Não deu, não consegui, não rolou. Então, assim, desculpa aí, mas aqui eu vou ter que mudar um pouquinho. Eu não vou poder fazer isso, eu vou ter que dar aquilo, eu vou fazer de outro jeito, sabe? Então, não consegui, não, esse jeito não faz, pra mim não faz sentido. Então, tem gente que faz sentido, por exemplo, de se conectar com as pessoas que não estão aqui, que gostam de usar a questão da fumaça, o incenso, a vela. Por quê? Porque a fumaça tem a coisa que sobe, né, que vai pro céu, enfim, então tem uma coisa dessa conexão e tudo mais. Se você se sente nessa conexão, faça esse momento, entre no seu silêncio, sabe, bate aquele papo com a pessoa, nem que você tiver que... Aí outras pessoas fazem outro ritual. Escreva, olha, isso eu consegui, isso não deu, isso deu certo, isso não deu, né, fiz o que dá, fiz o que pude fazer, tá? E aí, você pode escrever essa carta. Eu gosto da coisa de queimar a carta, porque ela forma a questão das cinzas. E aí, você deixa numa água corrente. O que é a coisa da água corrente? Que faz sentido para algumas pessoas. De novo, se fizer sentido para você, ok. Se não fizer, ok também. Não faça outra coisa.
as cinzas, a água corrente, seja lá no rio, seja no vaso sanitário, seja na pia, ela tem a coisa do ir embora, do movimento. Então é isso, movimento. Aqui não deu, vida que segue. Não deu, vida que segue, tá? Então, por isso que quando a gente fala do que eu gostaria, são questões reflexivas, tanto para questões de objetos. E, gente, pensem sempre naquilo que não vai atrapalhar as pessoas, tá? Porque não adianta nada eu pegar, por exemplo, lá a casa da avó de 500 metros quadrados, querer enfiar essa casa no meu apartamento de 60 metros quadrados. Não tem como, tá? O que eu quero que façam com os meus animais? Então, o que é prioridade? O meu animal de estimação. Olha, e aí quando eu falo prioridade, é assim, quem ficar com o meu animal, a ração X dá alergia, a ração Y é boa. O veterinário que é melhor, que atende, que já conhece a história desse cachorro, é o fulano de tal, o telefone e tal. Detalhe, gente, de algumas coisas que são simples, que vão permanecer mesmo que você não estiver aqui, tá? Porque esse animal de estimação, ele vai permanecer aqui mesmo que você não esteja. Então, que cuidados que tem que ter? Olha, eu pago lá o pet shop uma vez por mês, eles vêm buscar em casa, eles não vêm buscar em casa, sei lá, tá? Então, essa orientação, tá? Bom, aí algumas perguntas que a gente pode fazer de vivências mesmo, que é pra nós, né? Existe alguma orientação especial que eu gostaria de deixar para alguém? Existe algum processo, algum motivo, alguma razão para eu pedir perdão por alguma coisa? Tá faltando alguma coisa de pedir perdão aqui? E, gente, essa coisa do perdão, ela é tão forte. Também vocês já devem ter visto pessoas que estão doentes, que estão acamadas, que estão em hospitais e que os médicos não têm mais o que fazer com a doença. Não com a pessoa, com a doença. Não existe cura para a doença, não existe nada. Os familiares não sabem, né? Às vezes o médico fala assim, olha, a gente nem sabe dizer. E a pessoa continua ali. E aí, às vezes, vem lá aquela pessoa de longe, ele pede perdão, ele conversa, mesmo que a pessoa esteja em coma, inconsciente. E depois desse perdão, a pessoa venha a descansar. Já viram histórias assim? O quanto as nossas dores da alma, elas são intensamente, elas são muito fortes, e o quanto a gente precisa realmente se conectar com os nossos perdões. O que eu preciso perdoar para continuar ficando mais leve, tá? O quanto que eu preciso, às vezes, o que às vezes é meu e o que é do outro. Às vezes a gente fica chateado, gente, por coisas que o outro nem fez nada. Somos nós que ficamos chateados porque nós somos humanos. Às vezes a gente tem sentimentos que são ruins, tá? Olha só, né? Minha mãe deixava pra depois. Visitar os espumantes francesa, que não precisava naquele momento, insistiu, brindamos. É isso, é brindar. Por que eu vou deixar esse espumante pra depois, né? Enfim, então, existe algum objeto que eu gostaria que fosse pra algum destino específico, tá? Existe algum lugar que eu gostaria de deixar? E aqui, gente, uma coisa bem importante. Existem pesquisas que mostram quando eu faço uma bondade para alguém, quando essa bondade para outra pessoa, ela me traz uma sensação de bem-estar. Isto, num processo de luto, é muito importante. Se tem algo que eu posso, que é daquela pessoa que ficou, que eu posso fazer doações, que eu posso fazer um bazar, com esse bazar eu pego esse dinheiro eu transformo, sei lá, naquilo que aquela família X está precisando, ou naquela entidade X está precisando, eu trago com os meus bens um bem-estar, né? Porque é isso, às vezes a gente vai querer que assim, eu quero que guarde os meus sapatos pra sei lá, quando minha filha tiver 30 anos usar, não vai rolar, vai vencer, né? Ele não dura, então eu preciso ter outro destino, né? E aí a gente tem que repensar um pouco isso, tá? Se você ficasse numa cama de hospital, se você adoecer, né? Todos os procedimentos são tranquilos para você? Tem algo específico que você gostaria de dizer para os seus familiares, para que eles pudessem tomar alguma ação? Se eu precisasse ficar em máquinas ligadas no hospital, isso é tranquilo em qualquer situação? Ou eu gostaria que tomasse coisas diferentes? Sobre o meu velório, às vezes a gente faz brincadeira, né? Eu gostaria que meu velório tivesse isso, tivesse aquilo. Mas você já falou pra alguém?
Você já dividiu com alguém o que realmente você gostaria que acontecesse? Como que fosse esse velório? Se eu quero eu quero ser cremado. Ok, você já foi ver aonde que tem perto da sua cidade, ou se tem na sua cidade? Aonde que faz? Quanto custa? Como que funciona tudo isso? Quem eu gostaria que tivesse? Quem eu não gostaria que tivesse? Como eu gostaria que fosse? Então, tudo isso são coisas que é bem importante a gente conversar e a gente falar para as pessoas do nosso dia a dia, tá? Existe uma música especial que eu gostaria que talvez tocasse nesse meu velório, na hora do meu sepultamento, tem alguma coisa que eu gostaria? Então, são coisas que às vezes a gente pensa e nem sempre a gente consegue refletir, né? Porque a gente não para às vezes para olhar para isso, porque não, a gente vai viver até 150 anos e talvez não vá. Então, gente, assim, a doação de órgãos, com certeza, gente, vou contar aqui a experiência para vocês da questão da doação de órgãos. A minha irmã, quem já me acompanha sabe, eu tenho uma irmã que esse ano fez agora esses dias, agora em setembro, fez 15 anos que ela faleceu. E a minha irmã sempre falava que queria doar, né, se ela pudesse doar os órgãos, tudo. E aí, aqui em Cascavel, a gente só tinha a possibilidade de fazer doações de córneas. E foi feito. Eu não sei como é hoje, tá, gente? Porque isso foi há 15 anos atrás. Mas foi muito interessante, foi tudo muito respeitoso, assim. Foi feita a doação das córneas, foi para 2 pessoas, porque cada olho... às vezes eu vou estar falando uma besteira, né? Porque eu não entendo muito disso, tá? Então, vocês relevem se for besteira que eu falar. Mas eu vou falar o que eu sei. Cada olho, cada córnea foi para 2 pessoas. Então, foi para uma pessoa e aí uma córnea já ajuda nos 2 olhos da outra pessoa. Acho que é isso. Enfim, foi para 2 pessoas. Depois de 1 ano, e a gente não sabe para quem é que vai, tá? Depois de 1 ano, foi feito, então eu não sei se isso acontece até hoje, foi feito um encontro dessas famílias. Então, a família que doou e a família que recebeu, para que se encontrasse. Das pessoas que receberam os olhos, as córneas da minha irmã, meus pais tiveram contato essa vez, porque daí foi meu pai e minha mãe conhecer. Eles tiveram contato, mas não foi muito pra frente o contato. E um outro, gente, é tão bonitinho, eles têm contatos até hoje. Cada olho pode ajudar 4 pessoas diferentes. Olha que lindo, não sabia disso. E ele tem esse rapaz, que tem o mesmo nome do meu pai, se chama Dirceu. Ele era caminhoneiro. Ele tava perdendo a visão, já tinha feito várias cirurgias, enfim, tava com um problema gravíssimo no olho. E ele ia ter que largar o caminhão, que era o que ele tinha. Ele sustentava com o caminhão a família dele e os pais. E ele tava quase tendo que parar, enfim, de fazer. E aí ele tava na fila já há um tempo e ele recebeu essas córneas e pôde continuar com o seu caminhão, continuar fazendo todo o seu trabalho. E ele sempre muito grato. É muito bonito, assim, a relação que eles fizeram. Nada neurótico, uma relação bonita, isso. E é um contato, assim, sabe? De sempre, olha, o quanto eu vejo... E com o anjo que me doou aqui as córneas, eu vejo a relação para os meus pais, fez muito bem esta relação, né? Então, vira e mexe, eles vão até a casa dele, ele não mora aqui em Cascavel, ele mora em outra cidade, eles vão visitar, quando ele vem pra cá, ele vem visitar os meus pais, sabe? Sempre tá num bom contato, mas um contato leve, bom, e foi muito importante. Então, foi muito importante ela ter falado, né? Olha, eu gostaria que fizesse, né? Não são todos os tipos de morte que isso é possível, mas em alguns casos é possível. Então, às vezes a família precisa saber, né? E a gente precisa dividir isso com as pessoas. Então, a gente olhar para tudo isso é muito importante, tá? E aí, né, eu quero terminar essa live da gente pensando que é isso, assim, existe alguma orientação especial que você gostaria de deixar para alguém, tá? Se existe, que orientações são essas, né? O que é prático no dia a dia que eu vou precisar, o que não é prático, o que eu gostaria. E aí repensar também na nossa existência, mais do que tudo, né? A nossa finitude um dia ela vai chegar. A minha vida ela vai existir sem a minha presença, porque talvez ela exista no coração de algumas pessoas. Mas o meu hoje, ele está sendo vivenciado intensamente? Ou eu tô deixando tudo para amanhã, né? Não sabíamos para onde nem quem seria a doação. Pois é, por isso que eu falei, eu não sei como que tá hoje, tá? Olha aqui, ó, minha mãe falando, né? Temos até uma netinha de coração. É bem isso mesmo, né? Tem uma netinha de coração, sempre que tem esse contato, né?
Eu não sei se hoje eles estão fazendo essas reuniões, assim, de conhecer a família, talvez não mais, né, Lu? Não sei. Mas é muito isso. A gente autorizar esse processo deixa a família mais leve para isso, tá? E até para movimentar, porque é uma coisa que não pode pensar muito, sabe, gente? Então, assim, a família vai pensar, e agora? Né? Então, como que eu vou... Ai, será? E aí a gente tá lá pensando e eles não têm tempo de pensar, gente. Quando vai fazer a retirada dos órgãos tem que ser tudo muito rápido. Então, por isso que tem que ser uma coisa que já a família já precisa saber, né? Então, é importante a família já saber, tá? Enfim, e aí eu quero terminar aqui com vocês fazendo uma pergunta pro seu hoje. Pense aí, talvez em 3, 4, 5 problemas que você está vivendo na sua vida atualmente, né? Coisas que estão te incomodando, que, né, dá um ruim no coração, alguma coisa assim. Destas questões, destes problemas, se você fosse realmente morrer essa semana, eles seriam realmente importantes? Vou mais além. Daqui 5 anos, esses problemas, eles são relevantes? Vale a pena eu perder noites pensando nisso, né? Olhando para isso? Ou não vale? E às vezes a gente perde muito tempo com coisas bobas. E às vezes a gente perde muito tempo no tempo que passa. E o tempo passa, é bem isso, né? O tempo passa e a gente não usou a taça. O tempo passa, ai, Daisy, não pode usar taça todo dia porque tem criança em casa. Gente, aqui na minha casa eu não uso taça todo dia e não uso os copos da cristaleira todos os dias porque a gente tem criança em casa mesmo, né? Agora que eles estão começando a ficar crescidinhos, eu já vou trazendo um ou outro pra gente poder usar um pouco mais. Os de taça de cristal ainda não dá coragem, né? Porque senão eles vão quebrar tudo, mas daqui a pouco, quem sabe? Então, é isso. O que eu tô cuidando? O que eu tô olhando? Eu tô, às vezes, me apegando demais em coisas, né? Coisas. Ou eu estou me apegando à minha existência mesmo? Se tem vida, tem jeito. E se eu respiro, se eu estou aqui, não é por acaso. E se não é por acaso que a gente está por aqui, o que é que a gente está fazendo diferença na vida das pessoas? Qual vai ser o meu legado? O que eu vou deixar para minha existência? Qual é o meu legado? Tá? Qual é? Ai, mas Daisy, eu nem trabalho com coisa importante. Não, gente, não. Legado não é aquela que tem sucesso, que tá no pódio. Não é isso só. Isso pode ser também um legado. Mas não é só isso. Eu posso ser uma pessoa que, sei lá, que conviva com poucas pessoas. Mas se eu viver bem com essas poucas pessoas, aqui eu faço o meu legado. E que para esse legado, ele permanecer na minha existência por muito mais tempo quando eu não estiver aqui, lembrem disso. Organize a sua finitude. Registre aquilo que você puder registrar e que achar que for importante. E compartilhe. Deixe alguém saber aonde está, como está e o que tem que fazer. Isso é importante, tá? Obrigada por vocês estarem aqui. E eu espero que seja uma semana linda para todos nós. De muita vida, mas é isso, uma vida pensando no que realmente vale a pena. A gente precisa cuidar do hoje da nossa melhor forma possível. E eu quero já lembrar vocês, gente, vai vir uma sequência de lives muito legal daqui pra frente, tá? Amanhã a gente tem uma live às 9 horas sobre dinheiro e crenças de dinheiro. Vou fazer também uma live bem legal sobre luto e relacionamento, como retornar, tá? Como retornar à vida 2, mesmo na ausência da pessoa, quanto é difícil. Vai ser uma live linda também, com uma convidada super especial. Eu vou estar fazendo uma live junto com um médico. Eu não vou falar nada de nome aqui ainda, tá, gente? Mas com o médico vai ser bem bacana também. A gente vai falar sobre o aborto e sobre as perdas, né? No aborto, quanto é tão difícil, quanto é um tipo de perda que as pessoas não respeitam muito bem. No dia 6, ó, presta atenção aqui. Dia 6 de outubro, é uma quarta-feira. Eu convido todos vocês a participarem, gente, da minha primeira aula, primeira live no YouTube. Então ajuda eu, que tô já nervosa, não sei mexer naquilo, tá?
Só que para esta live eu preciso que vocês façam inscrição. Para fazer inscrição é só entrar no link da bio, ali na capa do meu YouTube, entra lá, tá? Pra fazer inscrição, é gratuita, só pra gente poder registrar certinho, pra gente poder ir pro YouTube, tá bom? Então, e essa eu vou falar sobre luto e família. Essa vai ser uma live bem legal, lá no YouTube, dia 6, façam a sua inscrição. Dia 13, começa o curso Ausências Presentes para Profissionais. Para quem trabalha ou para quem quer trabalhar com pessoas enlutadas. São 14 módulos. Gente, é um curso super completo. Também vou ter convidados especiais para esse curso. As aulas vão ser gravadas, algumas só gravadas, a maioria vai ser ao vivo. Porque eu gosto dessa coisa de conversar, gente. Esse negócio de aula gravada, assim, é legal, mas ainda eu preciso das pessoas, tá? Então, vai ter algumas aulas ao vivo que ficarão gravadas e algumas aulas gravadas. Serão terças e quintas, por 3 meses esse curso, com vários conteúdos. Então, são 15 módulos, tá, gente? Se eu não me engano, é 180 e alguma coisa, não me lembro mais agora, por mês, tá? Então, são 3 meses, então é mais ou menos isso. E aí, esse é para profissional, que pode ser pastor, padre, quem quer trabalhar com grupos, que trabalha questões de enlutamento, psicólogos, professores, enfermeiros, médicos, a gente já teve médicos que quer estar fazendo. Então, é um curso bem legal e bem completo. E algumas pessoas já estão me pedindo do Ausências Presentes para Enlutados. São 2 cursos, o Ausências Presentes para Profissionais, que esse é de 15 módulos, e o Ausências Presentes para Enlutados, são 6 módulos ao vivo, para que a gente possa fazer quase que um grupo terapêutico. Este, gente, vai começar provavelmente bem no início de novembro. Por quê? Por que eu quero deixar para novembro? Porque tem as datas comemorativas. Ai, que começa a doer já na alma. Não é? E passar por essas datas é muito difícil. Então, o curso Ausências Presentes para Enlutados, provavelmente a gente vai fazer de novembro, pegando aí um pouco de dezembro, que é todo esse processo aí de Natal, feriados, final de ano, que é bem difícil a gente conviver. E aí eu quero estar junto com vocês, tá? Pra gente caminhar, passar por esse processo difícil de mãos dadas. Eu não consigo arrancar a dor de ninguém, mas a gente pode dar as mãos e passar por essa juntos, né? Então, essa é a minha ideia aqui com vocês, tá bom? Então, muita gratidão, boa semana. Vou pedir aí pra vocês, gente, encaminhem pras pessoas que talvez faça sentido, né? Essa live vai ficar salva, né? Faz um print aí, manda lá no teu feed, no teu stories, pede para as pessoas também virem aqui, né? Principalmente a família, sabe? Esse jeito, assim, olha um jeito para começar a conversa com a família. Ai, família, escutei lá um negócio, vamos falar sobre o que a gente vai fazer quando a gente morrer? Né? Vai que a família decide falar sobre isso, tá bom? Então aí a gente consegue já ir dividindo esse assunto que é tão difícil, né? Mas que é necessário, tá? Então, um grande beijo pra vocês, né? Obrigado aí por todas as pessoas que estão sempre divulgando, compartilhando, mandando as lives, assim, eu sou realmente muito grata. E grata por vocês me ajudarem nesta minha missão, tá? Que é poder acolher um pouquinho as dores que doem na gente, tá? Que a gente faça isso tudo de mãos dadas. Um grande beijo, espero vocês amanhã, 21h21. Vem comigo, tá bom? Beijo, beijo!